Muito bem. Então, a gente vai começar a revisar para realizar a nossa terceira atividade anual. E a gente vai começar com uma questãozinha, né, que vai trabalhar com essa última coisa que nós comentamos, né, que é a matriz inversa. E depois ele pede para resolver essa equação baseado no item A, né? Então, vocês vão visualizar como é que a gente pode usar essa informação do item A para responder facilmente o item B, né? Que no caso é encontrar uma matriz X de tal maneira que a matriz A vezes a matriz X é a matriz B. Pode já entender, Voltei, professor. Muito bem. Então, desculpa esse imprevisto, mas vamos retomar aqui a nossa discussão. Ok, então, o trabalho que a gente vai ter no item A é um pouco grande, né? É uma das questões mais trabalhosas que a gente possui, essa questão de encontrar a matriz inversa. Porém, depois de ter encontrado ela, o trabalho do item B é bem menor, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, para a gente achar a inversa,
né, a gente sabe que a gente tem que recorrer a uma propriedade que diz o seguinte, né, a matriz inversa é em relação à operação de multiplicação de matrizes e quando eu tenho uma matriz A e multiplico pela matriz inversa, Peraí, professor, como é a história? A matriz inversa, o quê? a matriz inversa, para a gente encontrar ela, a gente tem que usar essa propriedade. Tem como anotar isso aí bem rapidinho depois? Só para eu escrever no caderno? Tranquilo. A gente comentou um pouco dessas propriedades, né? Vou só relembrar um pouco da ideia. Então, por exemplo, eu tenho um número, né? Não é uma matriz. Eu quero o inverso do A, mas o inverso do A tem que me gerar o elemento neutro, usando a multiplicação. E o elemento neutro da multiplicação entre números é 1. Consequentemente, o inverso é 1 sobre A. Porém, a divisão ela existe nos números, né? Nas matrizes não existem, né? Por isso que dá um pouquinho de trabalho. Então, essa é a propriedade básica, se a gente for observar. É praticamente a mesma informação, né, que está escrito aqui em cima, né? A diferença é que aqui em cima são números e aqui embaixo são matrizes, o caminho tem que ser outro, né? Então, já eu anoto alguma observação em cima disso, né? Para quem quiser fazer o registro, né, se torna um caminho mais curto, né, um caminho direto. Ok, então vamos montar essa equação aqui, né, essa equação matricial. A matriz A já é dada, a matriz 5, 3, 3 e 2, né? Aí a gente multiplica pela inversa. A inversa, a priori, nós não sabemos quem são os seus elementos, né? Que a gente justamente está procurando eles. Então, aqui a gente chama simplesmente de A, B, C e D. E isso aqui é igual a identidade. Não sei se vocês se recordam, mas as matrizes identidades, elas são neutras. Ou seja, e a gente normalmente nomeia elas de I. Então, se eu pego uma matriz qualquer, quando eu multiplico por uma matriz de identidade, isso aqui dá a própria matriz A. Né? Ou seja, ela não muda nada, né? Não altera nada quando é realizado o produto. Bom, então esse é o primeiro passo, né? É sempre montar essa equaçãozinha aqui. O segundo passo seria efetuar a multiplicação das matrizes. E a gente já viu que a multiplicação das matrizes é realizada linha por coluna. Então, a primeira matriz a gente considera suas linhas e na segunda matriz a gente considera as suas colunas. Né? Então, ok. Então, eu vou até nomear aqui para ficar até mais fácil na hora de dizer quem eu vou realizar, quem com quem. Então, aqui eu vou fazer linha 1, linha 2, né? Então, estou considerando aqui as duas linhas, coluna 1, coluna 2. Só relembrando, né? A quantidade de elementos que tem aqui na linha tem que ser a quantidade de elementos que tem aqui na coluna. Né? Então, se aqui tem 2 elementos na linha, aqui tem que ter 2 elementos na coluna. E como é que a gente verifica isso na matriz? Né? Essa primeira matriz tem 2 linhas, 2 colunas, né? Então esse número aqui indica quantos elementos tem em cada linha.
E essa outra matriz, esse número indica quantos elementos tem na coluna. Quando eles dois são idênticos, significa que eu posso realizar o produto entre elas. E a quantidade de elementos restantes, né, são duas linhas vezes duas colunas. Isso vai dar 4 produtos, que são justamente esses 4 aqui. Ou seja, esse número vai me dar a quantidade de linhas e esse número vai me dar a quantidade de colunas. Muito bem. Depois de ter feito essas observações e verificações, vamos multiplicar aqui. O primeiro é L1 vezes C1, né? Deixa eu só colocar aqui. Esse segundo aqui é L1 vezes C2. Esse aqui é o L2 vezes C1. E, por fim, é o L2 vezes C2. Isso vai ser igual a identidade, né? Aí, depois, a gente vai aplicar aqui a igualdade de matrizes. Consequentemente, os elementos de mesma posição vão ter que ser idênticos, né? E assim segue. Muito bem. Então, L1 vezes C1, a gente multiplica na ordem. O primeiro da linha com o primeiro da coluna, mais o segundo da linha com o segundo da coluna, e assim sucessivamente. Então, aqui vai ficar 5A mais 3C. No caso, 5 é o primeiro da linha, A é o primeiro da coluna, né? Então, fica 5 vezes A, que é o 5A. E depois 3, que é o segundo da linha, um C, que é o segundo da coluna. 3C. Aí segue o barco, né? O próximo é L1C2, primeira linha com segunda coluna, vai ficar 5B mais 3D. Depois 3A com 2C. E por fim, né, o L2C2 vai ficar 3B com 2D. Como é que a gente iguala duas matrizes, né? Porque agora estamos diante da igualdade de duas matrizes. Duas matrizes são iguais quando os elementos respectivos, ou seja, os de mesma posição, também são iguais. Então, o 5A mais 3C vai ser igual a 1, o 5B mais 3D vai ser igual a 0, né? Esse vai ser igual a esse, e assim segue. Com isso, a gente gera dois sistemas, né? Não sei se vocês lembram disso. E os dois sistemas são os seguintes. Então, aqui é o primeiro sistema, né, que é gerado aqui por essas duas, a igualdade desses dois elementos com esses dois elementos, né, porque ambos aqui têm A e C, então gera o sistema aqui com A e C, e na sequência, né, eu vou gerar aqui um sistema com B e D. Aqui é o contrário, então, aqui no caso é esse númerozinho aqui,
No caso é para ser esse aqui. Então, deixa eu trocar aqui. Muito bem. Então, existem alguns métodos de resolução de sistemas, né? O que a gente vem utilizando até o momento é o método da substituição. Então, a gente vai começar pela equação mais simples dessas duas. E a equação mais simples é essa segunda aqui. No primeiro sistema, né? A gente vai resolver cada um deles. Então, primeiro a gente vai para esse sistema aqui, onde eu já marquei aqui o asterisco. Né? E depois de achar os valores de A e C desse sistema, a gente vai para o próximo. Então, aqui na primeira equação, vamos ficar com 3A mais 2C igual a zero. Aí eu vou isolar a variável mais simples, né? No caso, eu vou isolar o C. Então, eu vou ficar com 2C igual a menos 3A. Aí esse 2 que multiplica C, do outro lado ele divide, né? Consequentemente, eu vou ter que o C é menos 3A sobre 2. Ok. Então, depois do C estar isolado, eu vou jogar na equação de cima, né? Que é essa equação aqui que eu não fiz nada ainda. E fazendo isso, a gente vai ficar com 5A mais 3 vezes. Aí eu vou trocar o C por esse valor aqui, né? E fazendo isso, a gente vai ficar com menos 3A sobre 2 igual a 1. E com isso, a gente tem uma equação que só tem A's. Então, a gente é capaz de encontrar seu valor. Ok. Antes de dar aqui o próximo passo, esse denominador ele acaba sendo incômodo aqui. Né? No caso, esse denominador aqui, né? Ele atrapalha um pouco a nossa vida, né? Porque aí a gente vai ter que trabalhar com frações, né? E trabalhar com frações não é tão interessante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar ela inteira por 2. Multiplicar ela inteira por 2 é multiplicar os dois lados da igualdade, né? E isso faz com que não se altere nada. Então, quando eu fizer isso, né, duas vezes esse termo aqui, o 2, que no caso é esse, com esse denominador, eles vão se cancelar automaticamente. Eu elimino as frações aqui da nossa equação. Então, aqui a gente vai ficar com o seguinte. Vamos ficar com 2 vezes 5A, né? O 2 vai multiplicar todo mundo, mais 2 vezes o 3 vezes menos 3A. Eu vou colocar logo tudo sobre como uma fração só, tá? Isso eu posso fazer. Vou pegar aqui um espaço aqui para falar um pouco sobre isso. Se eu tenho A vezes B sobre C, isso aqui é a mesma coisa de AB sobre C. Tá? Aí um exemplo prático só para a gente enxergar isso. Se eu faço assim, ó, 4 vezes 4 sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2, né? Essa fração aqui dá 2, então ficaria 4 vezes 2 que dá 8. Se eu faço o produto de uma vez só, estou fazendo o produto de uma vez só, que no caso seria 4 vezes 4 aqui dá 16, por 2 dá 8, né? Então, quer dizer, coincidiu aqui os resultados, automaticamente essa lei aqui é levada, né? Então, aqui
eu coloquei tudo como uma fração só. Aqui eu coloquei tudo como uma fração só e não tem problema. E por fim vai ficar 2 vezes 1 aqui, que é 2. Aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2, né? Esse era o nosso objetivo nesse passo aqui. E aqui vai ficar 2 vezes 5 dá 10. 10 As. Mais com menos, né? Aqui tem um sinal de menos. E como tem multiplicação aqui, temos que fazer o jogo de sinais. E fazendo o jogo de sinais, mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9A. Igual a 2. 10A menos 9As vai dar 1A só, igual a 2. Então, encontramos aqui o valor do A. Nessa equação de cima aqui, a gente tem como encontrar o C, já que o C depende do A. Então, vamos fazer isso. Vai ser 3 vezes 2 sobre 2, né? Aí a mesma história do que aconteceu aqui embaixo, né? Posso cancelar esse 2 com esse 2. E eu fico aqui com menos 3, né? Então, A é 2, C é menos 3. Encontrei aí, né? Nós encontramos aí os valores de A e C. Agora é resolver o segundo sistema e encontrar os valores de B e D. Bom, para fazer isso, né? Mesma coisa, né? Vamos pegar aqui a equação mais simples. No caso, eu vou pegar essa. Pode ser qualquer uma, mas eu vou pegar essa de cima. E seguindo a mesma ideia do que eu fiz para o sistema que tem A e C, a gente vai isolar o D. Então, ficaremos assim, 5B mais 3D é 0. Isso aqui significa que eu vou pegar esse termo aqui que eu acabei de marcar e vou mudar ele de lado. Ao fazer isso, vai ter uma troca de sinais. Então, vai ficar 3D igual a menos 5B. E esse 3 que está multiplicando, quando eu passo ele dividindo, nós ficaremos com menos 5B sobre 3. É mais ou menos a mesma ideia do que eu fiz até aqui, né? Só mudou alguns números. Ok, agora eu vou pegar essa equação aqui, e onde tem D, no caso aqui, eu vou trocar por isso daqui. Ok, então fazendo isso, a gente vai ficar com 3B mais 2 vezes menos 5B sobre 3, né? Isso, quando a gente faz a troca do D por isso aqui, igual a 1. Aí, mesmo esquema, né? Eu tenho 3 no denominador, né? Eu não quero trabalhar com denominadores, então eu vou multiplicar tudo por 3, né? Então, tudo isso aqui, eu vou multiplicar por 3, e 3 vezes 3 dá 9, né? Já multiplicando todo mundo, 9B. Aqui vai ter um cancelamento, né? Então vai ficar mais com menos, menos. 2 vezes 5 dá 10, 10Bs. Né? E o 3 já tem cancelado, igual a 3. 9B menos 10B dá menos B. E se B menos B é 3, é porque B é menos 3.
Ok. Aí, voltamos para cá, para cima, né? Já que a gente encontrou aqui o valor do B, a gente faz a substituição respectiva e encontra o D. Então, aqui nós ficaremos com menos 5 vezes menos 3 sobre 3. Menos com menos é mais. Aqui posso cancelar 3 com 3. E no fim das contas vai dar 5. Então, nós encontramos também o valor do B também é menos 3. E o valor do D é 5. Bom, aqui a inversa deu tudo inteiro, né? Mas nem sempre. Às vezes dá fracionário, a maioria das vezes. Mais na frente a gente vai ver o porquê disso, né? O porquê que a maioria das vezes é fracionário. Então, escrevendo aqui os elementos, né? Aqui é A, B, C e D. Esse A, B, C e D que eu estou dizendo é esse aqui. A, A, B, C e D. Depois de saber aqui seus números, eu só fiz escrever aqui a nossa matriz. Então, isso é o item A, né? Encontramos aqui a matriz inversa. Aí, o item B, ele quer que a gente resolva essa equação, né? A x igual a b, quer que a gente determine x. Então, deixa eu só escrever isso, né? O item B, ele quer que isso aqui seja resolvido, né? Ele quer saber aqui quem é x. E para isso a gente vai utilizar aqui a matriz a inversa, desculpa. Como é que a gente vai resolver isso, né? Então, primeiro, deixa eu copiar aqui as matrizes. Vou pegar aqui a matriz A. Matriz A é essa, né? 5, 3, 3, 2. Por hora, a matriz X, vou representar só pelo X mesmo. E a matriz B é essa, né? 11, 4, 9, 8. Bom, aí o que a gente sabe, né? Nós sabemos o seguinte, vou trabalhar um pouco aqui algebricamente, né? Vou exibir aqui a inversa. Vou usar esse espaço aqui. Vou separar aqui. Então, nós sabemos o seguinte, ó. A vezes x é b. Quer dizer, é essa equação que ele quer que a gente resolva. Aí, como é uma igualdade, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. O que eu vou fazer dos dois lados? Eu vou multiplicar pela inversa do A. Pela esquerda. Por que pela esquerda? Porque tem ordem. Às vezes,
A vezes B não é a mesma coisa do B vezes A, né? Quer dizer, a maioria das vezes isso aqui não acontece. Então, por exemplo, imagine que A é 2 por 3. Imagine que B é 3 por 2. Então, o produto de A com B vai ser uma matriz 2 por 2, né? Que é esses dois números aqui que me dizem a ordem do produto. Em contrapartida, o B vezes A, né? Só repetindo aqui, vai ser 3 por 2, aqui vai ser 2 por 3, né? Então, esses dois números aqui compõem o produto. Então, A vezes B aqui nesse exemplo, né? Esse exemplo sem mencionar nenhum elemento matricial, só em questão de ordem. A vezes B deu 2 por 2, B vezes A deu 3 por 3. Quer dizer, já não pode ser a mesma coisa. Então, nas igualdades, se eu multiplico pela esquerda, do lado esquerdo da igualdade, do lado direito, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar também pela esquerda, para que não ocorra isso aqui, né? Isso que eu acabei de exibir. Ok. Aí o que vai acontecer aqui quando eu fizer a inversa vezes A? Bom, a inversa vezes A vai dar identidade. Isso é uma propriedade, inclusive, que a gente utiliza para encontrar a inversa, né? Essa equação que a gente monta. E a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Então, aqui eu encontro x. Quem vai ser x? É a inversa do A vezes B. Então, se eu fizer, né, só repetindo o que eu acabei de falar aqui, se eu fizer se eu multiplicar a inversa dos dois lados da igualdade pela esquerda, então essas duas primeiras vão gerar a matriz identidade, a identidade, né? Porque essa é a inversa dessa, né? Essa é a inversa dessa. Então, automaticamente o seu produto vai gerar identidade. Identidade vezes x vai dar o próprio x. Identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Então, o meu x é esse produto simples matricial. Ok, então vamos fazer esse produto, né? Mesma coisa, aqui linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, e sempre a gente faz linha por coluna. Então, primeiro, vamos fazer linha 1 com a coluna 1. Então, seguindo a ordem dos elementos, né? 2 vezes 11 dá 22, menos 3 vezes 9 dá menos 27. Então, esse foi linha 1, coluna 1, na posição 1, né? Esses números têm que bater também. Linha 1, coluna 2, na posição 1, 2, né? Então, 2 vezes 4 dá 8, menos 3 vezes 8 dá 24. Agora, a linha 2C1, né? L2C1, que no caso é posição 2, 1, menos 3 vezes 11, e 9 vezes 5, né? E por fim, L2C2, né? Menos 3 vezes 4 dá menos 12, e 8 vezes 5 aqui dá 40. Para a gente finalizar por hoje, né? É só realizar aqui as diferenças. Aqui vai dar menos 5
né, que é 27 menos 22, e o sinal de 27 é maior, então a gente conserva esse sinal. Aqui vai dar menos 16, 45 menos 33 dá 12, e aqui dá 28. E com isso a gente fecha esse encontro, né? Então tá. Só repetindo, né, para quem chegou depois, a gente está começando a revisar umas questões. Essa questão aqui aí que eu essa questão aqui é a questão 59, da página 96, tá? Aí as outras vão ser mais simples, né? Aqui eu já envolvi muita coisa, né? Além de matriz inversa, produto de matrizes, igualdade de matrizes, né? E alguns tipos, né? Matriz quadrada, matriz inversa, matriz identidade. Bom, então é isso, né? Foi uma questão que acabou envolvendo várias outras, assim, né? Vários conteúdos numa questão só. Ok. Então, deixa eu filmar aqui os presentes. Eu já comecei a filmar as resoluções dos exercícios, tá? Aí também eu estou fazendo alguns comentários de algumas respostas, né? E em breve eu vou chegar em vocês, tá? Ontem eu comecei com os primeiros anos. Na sequência, eu faço as correções das atividades de vocês, né? Correções que eu digo é a resolução delas, tá? Aí eu coloco o vídeo lá no Segueduc. Bom, gente, então é isso, tá? Mais uma vez, grato aí pela presença, tá? E eu sei que eu devo ter comentado, mas só reforçando,